نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. Então, a crença de Ahlus Sunnati wal Jama'a, a nossa crença, é o facto de crer nos belos nomes e nos elevados e perfeitos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, que foram referidos no Alcorão e na Sunna autêntica. E devemos crer neles, isto é, nos nomes e atributos, sem os distorçar, nem os negar, nem os configurar, nem os assemelhar. Isto é, sem distorção, nem negação, nem configuração, nem assemelhação. Mas, pelo contrário, é obrigatório de crer, de aceitar e de compreender os sublimes e perfeitos nomes e atributos de Allah Jalla wa Ala, referidos no Alcorão e na Sunna, sem os alterar, nem os distorçar, nem os configurar, que é o facto de procurar saber ou questionar acerca do real sentido ou da real forma, mas também sem os assemelhar, aos das suas criaturas. Tudo isto com fé e crendo nos sentidos aparentes. Tudo isto com fé e crendo nos sentidos aparentes. Nos sentidos aparentes. E aqui sublinho que nós cremos nos sentidos aparentes destes nomes e atributos, aos quais indicam os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, pois é obrigatório de descrever Allah subhanahu wa ta'ala como Ele se descreveu a Ele próprio, e isto da forma que convém à sua grandeza e à sua perfeição. E isto da forma que convém à sua grandeza e à sua perfeição. Então, nós cremos, temos fé nos sentidos aparentes, aos quais indicam os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. E os confirmamos e descrevemos Allah subhanahu wa ta'ala da forma que Ele próprio se descreveu. E isto da forma que convém à sua grandeza e à sua perfeição. Nós descrevemos Allah subhanahu wa ta'ala da forma que Ele próprio se descreveu e o fazemos da maneira que convém à sua grandeza e à sua perfeição, sem o assemelhar às suas criaturas, como Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir." Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o versículo número 11 de Surat Ash-Shura: nada lhe é semelhante, porém Ele é o omniouvinte, o omnividente. Nada lhe é semelhante, porém Ele é o omniouvinte, o omnividente. Isto é, nada lhe é semelhante, porém Ele ouve tudo e vê tudo. Nada lhe é semelhante, porém Ele ouve tudo e vê tudo. De maneira resumida, a nossa crença nos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala é o facto de crer, de aceitar e de compreender os nomes e atributos através dos quais Allah subhanahu wa ta'ala se descreveu
a ele próprio no seu livro, no Alcorão, e também como o descreveu o seu nobre mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, na sua sunna autêntica. E isto, nos seus sentidos aparentes, nós acreditamos, nós aceitamos, nós compreendemos os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala presentes no Alcorão e na Sunna, nos seus sentidos aparentes. Nos seus sentidos aparentes. Isto é, o sentido aparente destes nomes e atributos. Sem procurar conhecer os seus reais sentidos ou a sua forma real. E também sem os assemelhar aos nomes e aos atributos das suas criaturas.